Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do tratamento da menopausa e do climatério. Muitas vezes as mulheres chegam nessa fase, então por volta dos 49, 50 anos, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, cheias de sintomas. O mais clássico que todo mundo lembra é a questão do fogacho, né? Daquele calor que vai e volta e incomoda, muitas vezes vem acompanhado de um suor intenso. Mas a menopausa, ela tem muitos outros sinais e sintomas. Então, as mulheres que chegam nessa fase têm dificuldade para ter relação sexual, seja por conta da libido que diminui, ou às vezes a secura vaginal, dificuldade para segurar a urina, humor que fica muito lábio, às vezes deprimida, irritada, dificuldade em relação ao sono, tem insônia, são diversos sinais e sintomas que acontecem nessa fase. E muitas vezes a gente não quer fazer o tratamento mais comum, que é a reposição hormonal. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito da fitoterapia nessa fase. Se eu não quero tomar o hormônio clássico, então será que o hormônio de planta, que o tratamento mais natural funcionaria para mim? Então, a primeira resposta é depende. Eu tenho que lembrar que o tratamento clássico para menopausa é hormonioterapia, sim, é reposição hormonal. Os hormônios, eles servem, né, no caso da menopausa, quando a gente para de produzir o estrogênio, é um hormônio que protege o nosso coração, protege as nossas veias, então ele tem um fator de proteção cardiovascular. A reposição hormonal, quando ela é feita no tempo certo, ela acaba fazendo com que a gente tenha uma certa proteção cardiovascular, então diminui a sua chance de infartar ou de ter algum derrame, por exemplo. Mas nem todo mundo gosta da ideia de tomar o hormônio, e é aí que entra a fitoterapia. Se eu tomar o fitoterápico, significa que eu não estou tomando hormônio? Não necessariamente é tão simples. Então, tomar o fitoterápico ele tem fitoestrogênios, eles têm fitocomplexos que vão atuar nos receptores que nós temos de forma a agir semelhante ao hormônio. Não é o hormônio tradicional, não é o hormônio da reposição hormonal, mas acaba funcionando de uma forma semelhante, por isso que muitas mulheres gostam de fazer uso da fitoterapia. Acontece que o fitoterápico ele tende a demorar mais para dar efeito. Então, muitas vezes as mulheres acabam mais velhas, começam a usar o medicamento e aí reclamam, falam, nossa, mas não fez efeito nenhum. Porque comparado com a terapia de reposição tradicional, ele demora mais para atingir um nível bom no sangue e fazer com que os efeitos, os sinais, os sintomas que eu tenho, eles desapareçam. Mas elas dão resultado. Hoje a gente tem diversas formas de fazer fitoterapia e tratamento fitoterápico com drogas diferentes que vão agir de formas diferentes e resolver os problemas principais que eu falei no começo. A gente tem a mora, a gente tem a salvia, a gente tem o Trifolium pratense, tem a isoflavona, que é da soja, né? Esses medicamentos, eles têm efeitos colaterais, então você pode ter queda de pressão, você pode ter tontura, você pode ter vertigem, você pode ter tremor, você pode ter palpitação, se ele for utilizado de maneira inadequada. Então, se você tem intenção de fazer o tratamento de menopausa, mas não quer usar terapia de reposição hormonal, converse com o seu médico para que ele possa te prescrever alguma coisa que seja já estudada, né? Então não vou usar qualquer planta, porque plantas podem tanto ser boas quanto podem ser um veneno potencial e vai te dar numa dose adequada por um tempo adequado. Não é simplesmente tomar o chazinho ou comprar o medicamento que eu vi na televisão e que funcionou para minha prima, para minha amiga, enfim. Procure atendimento médico. Existem médicos diversos que prescrevem fitoterápicos se você tiver medo de usar ou não puder usar ou não quiser usar a terapia de reposição hormonal normal.
mas faça o acompanhamento médico. Outra coisa, não precisa ficar sofrendo com a menopausa. Não há necessidade de não fazer tratamento. Não é assim mesmo, né? Então, eu não tenho que ficar suando mesmo, eu não tenho que ficar com dificuldade para ter relação mesmo. Isso acabou, isso é passado. Então, se você está nessa fase, se você conhece alguém que está nessa fase, oriente buscar tratamento. Com o médico, você vai poder ver quais são os tratamentos disponíveis e como isso pode ser feito, e assim você vai manter a sua saúde de uma forma adequada. Se você tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, é só mandar mensagem. A gente fica por aqui hoje e até o próximo vídeo.